Um time com investimentos bilionários, muita mídia e um fracasso. Porque uma equipe com tantos investimentos só consegue brilhar na Ligue 1 e todas as vezes que participa da Champions League é um fracasso. Como deixa um jogador arrogante tomar para si o controle total do clube e chutar para fora dois dos melhores jogadores do mundo? Bem-vindos ao fracasso chamado Paris Saint-Germain. Em 1970, com a junção de dois clubes, o Paris Football Club e o Stade Saint-Germain, nascia o Paris Saint-Germain, uma equipe mediana que, vez ou outra, ganhava alguns títulos dentro da França e tiveram uma grande temporada em 1990-91, quando chegaram nas semifinais da Champions. A verdade é que o PSG antes de 2011 era uma equipe sem uma grande relevância no cenário mundial, lembrado muitas vezes por ser a primeira equipe do Ronaldinho Gaúcho na Europa. Mas como eu disse, até 2011, quando o fundo do Qatar, liderado por Nasser Al-Khelaifi, desculpa, eu não sei falar o nome desse cara, comprou o clube por 50 milhões de euros. E ali, eles tinham um objetivo: transformar o PSG em uma potência mundial e ganhar o maior título que um clube pode conseguir, a UEFA Champions League. Então o fundo do Qatar começou a torrar dinheiro na equipe parisiense. E agora, depois de 13 anos, o PSG conseguiu ser uma potência do futebol mundial e um destaque na mídia, mas por um motivo ruim, por serem apenas um clube com muito dinheiro e apenas conseguirem fracassos fora da França. Em 2012, chegou a primeira grande contratação do clube. Zlatan Ibrahimovic chegava ao clube francês para ser a grande estrela da equipe. Junto dele, também chegaram o zagueiro Thiago Silva, Lucas Moura, Lavezzi e um já veterano David Beckham, que chegou para dar o holofote necessário para o Paris. E ele fez isso. O PSG conseguiu se tornar um clube midiático e conquistar seu lugar na França, dominando a Ligue 1 e vencendo ela de novo e de novo. E na Liga dos Campeões, tinham resultados até que aceitáveis, perdendo sempre com resultados apertados ou pelo gol fora, alcançando sempre as quartas de finais. Ali parecia que o Paris iria vingar, e que era questão de tempo até eles dominarem a Europa. Então chegou na temporada de 2016-2017, e o PSG passava pela fase de grupos, e nas oitavas pegaria o Barcelona do trio MSN, e no primeiro jogo, um show do Paris. 4-0 sem piedade alguma, e ali parecia que era o fim do Barça. Mas se você ama futebol, você se lembra o que aconteceu na volta. O Neymar destruiu os parisienses, e o Barcelona conseguiu uma virada incrível por 6-1, e o PSG passava um vexame enorme e dava adeus para a Liga dos Campeões. E o pior, eles perderam a Ligue 1, depois de 4 títulos consecutivos, para o Mônaco de um jovem promissor jogador francês, Kylian Mbappé. E então o PSG pensou: se eu não posso contra eles, eu vou os contratar. E assim fizeram, trazendo Mbappé e Neymar, sendo brasileiro a contratação mais cara da história, 222 milhões de euros. Este foi o valor que o PSG pagou para tirar o craque do Barcelona. Começar a temporada 2017 e 2018, e o objetivo do clube era óbvio: a Liga dos Campeões. Os franceses passaram da fase de grupos, e nas oitavas pegariam o Real Madrid, que para muitos era uma espécie de final antecipada. Na ida, o PSG até saiu na frente, mas o Real Madrid conseguiu a virada por 3-1, e tudo ficaria para ser decidido na França. Mas aconteceu um desastre. Neymar se lesionou e não poderia pegar o Real. Resultado disso, nova vitória dos merengues e o PSG era eliminado. Mas poderíamos considerar que era somente um azar e que não iria ocorrer outra vez. Mas pois é, aconteceu outra vez. Na temporada 2018-2019, o PSG passou de novo da fase de grupos. Nas oitavas, pegariam o Manchester United e no Old Trafford, vitória por 2-0 do Paris, o que dava uma certa tranquilidade. Mas na volta, o Manchester United conseguiu a virada por 3-1 com um gol de pênalti no último lance, e mais uma vez o PSG caía nas oitavas. Para piorar o clima, Neymar não jogou, por estar lesionado novamente, mas dias antes do segundo jogo, o brasileiro foi flagrado dançando no carnaval, e a torcida do PSG não perdoou, cobrando uma postura mais séria do jogador, já que ele era o líder da equipe. E então Mbappé, que já tinha um certo carinho por ter sido campeão da Copa com a França, foi escolhido para ser o novo queridinho da torcida, e ali, de certa forma, começava o fim do PSG. Em 19 e 20, o PSG passou da fase de grupos e passou das oitavas. Nas quartas, o PSG enfrentaria a Atalanta. Devido à pandemia, aquela Champions League, a partir das quartas de finais, seria disputada em Lisboa, em Portugal, em jogo único. E o PSG venceu por 2-1 os italianos com 2 gols no final. Nas semis, uma vitória por 3-0 sobre o RB Leipzig. E enfim, o PSG chegava à final da Liga dos Campeões. O adversário seria o Bayern de Munique. E no jogo, por ironia do destino, Coman, que era da categoria de base do PSG, fez o gol que tirou o título dos parisienses. Os jogadores do PSG não acreditavam. Mesmo com toda a comoção por conta do Ney Day, o PSG perdia a Liga dos Campeões. A edição que o PSG mais jogou bola, uma das melhores versões do Neymar na França, não foram necessárias para serem campeões da Champions League. Na temporada seguinte, o PSG caiu nas semis para o Manchester City,
chegando perto mais uma vez de conquistar o título. Então, em 21-22, o Paris ligou o modo apelão e trouxeram Sérgio Ramos, Donnarumma e Lionel Messi. O PSG contaria com Neymar, Mbappé e Messi para conseguir a sua maior obsessão, mas, mais uma vez, eles pegariam o Real Madrid nas oitavas. No Parque dos Príncipes, vitória dos franceses por 1-0. E lá no Santiago Bernabéu, o PSG saiu na frente, mas no segundo tempo, Karim Benzema voltou virado no Jiraya e fez 3 gols, eliminando o PSG mais uma vez. A camisa havia pesado. Na temporada seguinte, o PSG passou em segundo por conta do saldo de gols. E sabe qual é o pior? O PSG não sabia que o saldo de gols era critério de desempate. Quem disse isso foi o próprio Mbappé. O resultado disso, pegaram o Bayern e uma nova eliminação, perdendo os 2 jogos. A torcida estava em fúria, vaiando Messi e Neymar, que não estavam tendo bom rendimento, e com o ego de Mbappé falando mais alto, ele chutou os dois do clube. Nessa atual temporada, o PSG chegou nas semis e perderam novamente, dessa vez para o Borussia Dortmund. E agora, o Mbappé saiu do clube e o futuro do Paris é incerto. O PSG cometeu vários erros, e isso é um fato. Deixar um jogador com ego frágil se tornar o dono do time é uma tremenda burrice. Ainda mais quando ele chuta 2 dos melhores jogadores do mundo. O PSG se tornou um grande refém de Mbappé, o que foi muito ruim para o clube. Outro ponto é a Ligue 1. No campeonato francês, o PSG só pode perder ele, já que o mesmo começa campeão. Então imagine um clube só ter resultados positivos caso conquiste a Champions. Este é o PSG. O Paris Saint-Germain é muito comparado com o City, mas os dois têm grandes diferenças. O City tem um projeto, e a Champions era a grande obsessão, mas não era tratada para ser algo imediato. O City passou por um processo, algo que o PSG não passou, por dominar muito cedo a França. O PSG, enquanto manter esse estilo de levar o futebol, será para sempre essa piada com muito dinheiro. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa um like, compartilhe. Lembre-se que o comentário é a ferramenta que o YouTube dá para você dar a sua opinião sobre o conteúdo. Então trate de dar a sua opinião, por favor. E é só isso. Obrigado e falou! Na verdade, o futebol sempre está em uma mudança constante. Todo ano muda alguma coisa. Surgem novas regras, táticas e outras coisas. Se pegarmos as regras do futebol quando ele foi criado e compará-las com a de hoje, nem